Olá, eu sou o Príncipe Sinistro, mais conhecido como o Mestre do Medo. E se você estivesse correndo, assustado, e o sangue, naquela adrenalina pura, sentindo uma ameaça maligna correndo atrás de você, você fugindo, não sabendo qual caminho escolher, e aquele tem cada vez mais aproximando de você, aquelas mãos fantasmagóricas, tentando te sufocar, tentando te matar. Esse é o Gameplay com Lendas Urbanas. E no vídeo de hoje falaremos sobre itens amaldiçoados. Quem nunca ouviu histórias sobre itens que matam as pessoas? Sobre pessoas que usaram certo tipo de objetos e tiveram mortes trágicas. Hoje, nossa gameplay com lendas urbanas, falaremos sobre isso. Como, por exemplo, o baú amaldiçoado. Há 150 anos, Jacob Cowley pediu para que um de seus escravos, chamado Rose, construísse um baú para que Cowley pudesse guardar as coisas do seu filho, que deveria nascer em breve. Rose fez o baú como pedido, mas por algum motivo até hoje desconhecido, a tampa do móvel simplesmente se fechou, fazendo com que o homem ficasse preso. A pancada que Rose levou foi tão grande que ele acabou morrendo. Os outros escravos fizeram ritual mágico de funeral, jogando sangue de coruja sobre o corpo do homem morto. O fato é que o filho de Cowley morreu enquanto ainda era criança, e além dessa morte, outros 17 estão relacionados ao baú amaldiçoado. O problema só foi resolvido com a ajuda de uma benzedeira. O baú existe até hoje e está à exposição do Museu de História na capital de Frankfurt. Olho de Tigre. Tudo começou, pelo menos a parte que se sabe, quando o ator Rodolfo Valentino, uma estrela do cinema mudo, resolveu comprar um anel diferente, cuja gema era conhecida como Olho de Tigre. Um amigo de Valentino viu o anel logo em seguida e alegou ter sido uma visão do ator pálido e morrendo. 6 anos depois, aos 31 anos de idade, Valentino estava morto. Sua namorada, Paula Negri, usou o anel pouco tempo depois da morte do namorado e logo em seguida ficou gravemente doente, tendo que inclusive abdicar de sua carreira. Ela nunca mais ficou totalmente curada. Russ Colombo, o ator que interpretou Valentino, em uma biografia acabou tendo que usar o anel e foi morto alguns dias depois, por um tiro de revólver. A essa altura, as histórias sobre o anel já estavam muito conhecidas. Quando a joia foi comprada por Joe Cassino, permaneceu aguardada até que o novo proprietário se recusava a usar o anel, antes de o feitiço ser desfeito. Cassino esperou anos até usar o anel e adivinhe, morreu uma semana depois de colocar a joia no dedo. O índio está desaparecido desde os anos 60. A bruxa do beliche. Alan e Debbie Talon compraram uma beliche em uma loja de móveis usados. Inicialmente o móvel ficou no porão da casa, mas alguns meses depois, quando foi para o quarto das duas filhas do casal, coisas realmente estranhas começaram a acontecer na casa da família. Assim que a cama saiu do porão, as crianças ficaram todas doentes. Em seguida, alguns eventos estranhos começaram a acontecer. O rádio mudava de uma estação para outra sozinho. As duas crianças que dormiam na casa afirmaram ter visto uma bruxa. E algum tempo após os incidentes, e já depois de ter perdido a ajuda de um pastor, Alan voltava para casa e ouviu alguém dizendo: "Vem aqui!" Em seguida, a voz veio ao porão, onde viu um fogo no chão. Alan correu, pegou o extintor e apagou a chama. Depois disso e de outros acontecimentos bizarros, Alan e Debbie colocaram fogo na cama e, ao que tudo indica, os problemas da família acabaram em seguida. A cadeira da morte. Um objeto com esse apelido só poderia ficar em uma mansão considerada assombrada. Claro, então vamos por partes. A mansão de Balleroy, construída em 1911, é bastante conhecida, sendo que um dos proprietários da parte da mobília do local foi Thomas Jefferson. O último morador da casa foi George, que morreu em 2005. Ele dizia que via fantasmas na mansão, incluindo de seu irmão.
Steven, que morreu ainda criança. Ainda assim, os maiores rumores sobre o casarão sempre giraram em torno da famosa cadeira da morte. Alguns acreditam que a cadeira com mais de 200 anos de idade já pertenceu a Napoleão Bonaparte. A cadeira continua na casa e não é recomendado que você chegue perto dela, mesmo que tenha seu valor histórico. Investigadores paranormais afirmam que o móvel é assombrado por um espectro conhecido como Amélia, e sempre que ela está presente, o quarto da cadeira fica totalmente com a névoa azul. De acordo com as histórias que se sabe a respeito, aquele que tiver coragem de sentar na cadeira irá morrer no mesmo momento. Até hoje, 4 pessoas já desafiaram o móvel, as mesmas 4 pessoas morreram.